queridos, uma excelente segunda-feira para você, uma excelente semana para nós e um excelente dia de estudo hoje, né? Autoridade espiritual preenchendo a nossa vida, fazendo com que cada um de nós cresçamos na presença do Senhor. Tenho estado feliz em poder compartilhar a cada dia esse estudo com você. E hoje eu posso dizer que feliz com uma pitada a mais, porque hoje é o dia do meu aniversário e eu sei que eu posso contar também com as suas orações, amém? Exemplos de rebeldia no Antigo Testamento, continuação. A rebeldia de Cã. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã! Escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Fracasso na autoridade concedida é um teste para a obediência. No jardim do Éden, Adão fracassou. Na vinha, Noé também foi derrotado. Mas graças à justiça desse homem, Deus salvou a sua família. No plano de Deus, Noé era o cabeça da família. Deus colocou toda a família sob a autoridade de Noé, bem como todo mundo daquele tempo. Mas, certo dia, Noé se embebedou em sua vinha e descobriu-se em sua tenda. Cã, seu filho mais jovem, viu a nudez do pai e comentou o incidente com os dois irmãos. No que se refere à conduta de Noé, é claro que ele estava errado. Não deveria ter se embriagado. Mas Cã fracassou ao não reconhecer a dignidade da autoridade. Quando Cã viu a conduta imprópria do pai, não teve o menor sentimento de vergonha ou de tristeza, nem tentou encobrir a falta do pai. Isso revela um espírito rebelde. Assim, saiu e contou o fato aos irmãos, destacando a falta de dignidade do pai, acrescentando aí o pecado da injúria aos seus erros. Observe, entretanto, como Sem e Jafé resolveram a situação. Entraram de costas na tenda, evitando assim ver a nudez do pai, e o cobriram com a capa que tinham colocado sobre os ombros. Vê-se, portanto, que o fracasso de Noé se tornou uma prova para Sem, Cã, Jafé e Canaã, filho de Cã. Esse incidente revelou quem era obediente e quem era rebelde. A queda de Noé revelou a rebeldia de Cã. Depois que Noé despertou do vinho, ele profetizou que os descendentes de Cã seriam amaldiçoados e se tornariam escravos dos escravos de seus irmãos. O primeiro escravo na Bíblia, então, foi Cã. 3 vezes pronunciou-se a sentença de que Canaã seria escravo. Isso é o mesmo que dizer que aquele que não se sujeita à autoridade venha a ser escravo daquele que obedece à autoridade. Sem, no entanto, foi abençoado. O Senhor Jesus veio da linguagem de Sem. Jafé foi destinado a pregar Cristo. Assim, as nações que propagam o Evangelho hoje pertencem aos descendentes de Jafé. O primeiro a ser amaldiçoado depois do dilúvio
foi Cã. Por não reconhecer a autoridade, foi colocado nas gerações futuras sob a autoridade de outros. Quem deseja servir ao Senhor precisa reconhecer a autoridade. Fogo estranho oferecido por Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Porque Nadab e Abiú foram consumidos. Como é grave a história de Nadab e Abiú. Serviram como sacerdotes, não porque fossem pessoalmente justos, mas porque pertenciam à família que Deus tinha escolhido. Deus estabeleceu Arão como sacerdote e este foi ungido. Assim, Arão, em todas as questões relacionadas com o culto, era o chefe. Os seus filhos eram simples ajudantes, servindo no altar em obediência a Arão. Deus jamais teve a intenção de permitir que os filhos de Arão servissem independentemente. Por isso os colocou sob a autoridade de Arão. 12 vezes Arão e seus filhos são mencionados em Levítico 8. No capítulo seguinte, encontramos Arão oferecendo sacrifícios com seus filhos ao lado. Se Arão nada fizesse, os seus filhos também nada deveriam fazer. Tudo começou com Arão, não com os seus filhos. Se os filhos se aventurassem a oferecer sacrifícios, estariam oferecendo fogo estranho. Isso, entretanto, foi exatamente o que Nadab e Abiú fizeram. Acharam que poderiam oferecer sacrifícios por si mesmos e os ofereceram sem a ordem de Arão. O sentido de fogo estranho é servir sem uma ordem, é servir sem obedecer à autoridade. Eles tinham visto seu pai oferecendo sacrifícios e isso parecia muito simples para eles. Assim, presumiram que poderiam fazer a mesma coisa. Nadab e Abiú só pensavam se seriam ou não capazes de fazer o mesmo. Fracassaram em perceber quem representava a autoridade de Deus. O culto é iniciado por Deus. Enfrentamos aqui, queridos, um problema seríssimo. Servir a Deus e oferecer fogo estranho são atividades muito parecidas, porém, elas estão separadas por um abismo profundo. O verdadeiro culto, ele é iniciado por Deus. Quando o homem serve sob a autoridade de Deus, esse homem é aceito em razão disso, porque o fogo estranho, ele se origina no homem. Não exige conhecimento da vontade de Deus nem obediência à sua autoridade. Ele é realizado pelo entusiasmo humano e ele termina com a morte. Se acontecer de nosso culto ou serviço tornar-se cada vez mais sem vida, é sinal de que é tempo de pedir a Deus que nos ilumine para vermos se estamos servindo no verdadeiro princípio do serviço ou de acordo com o princípio do fogo estranho. A obra de Deus é a coordenação da autoridade. Nadab e Abiú trabalharam separados de Arão. Por isso trabalharam independentemente de Deus. Deus queria que Nadab e Abiú servissem sob a autoridade de Arão
No trabalho de Deus, Ele coloca alguns em autoridade e outros sobre a autoridade delegada pelo Senhor. Aquele que desordenadamente levanta a cabeça e age independentemente está sendo rebelde, e isso resulta em morte. Quem tenta servir sem primeiro entrar em contato com a autoridade está oferecendo fogo estranho. Qualquer um que diga, se ele pode, eu também posso, vive um estado de rebeldia. Além de Deus ter o cuidado de fornecer o fogo, Ele também tem o cuidado de observar a natureza do fogo. A rebeldia muda a natureza do fogo. Tudo que não fosse ordenado por Deus, nem por Arão, era fogo estranho. Exatamente como a autoridade delegada segue Deus, assim aqueles que estão sujeitos à autoridade devem seguir a autoridade delegada por Deus. Não há lugar para o serviço individual, isolado. No trabalho espiritual, todos devem servir em coordenação. A coordenação é a regra. Nadab e Abiú estavam fora de coordenação com Arão, portanto, estavam fora de coordenação com Deus. Hoje, muitos estão tentando servir a Deus de forma independente. Jamais se colocaram sob autoridade delegada e, desse modo, inconscientemente pecam contra a autoridade de Deus.